A Unidav lança uma importante campanha sobre o suicídio e hoje a gente vai conversar com a coordenadora do curso de Psicologia e coordenadora da Clínica de Psicologia da Unidav, Cíntia Adam. Olá, Cíntia. Olá, Ju. Então conta um pouco pra gente essa palavra forte, suicídio, o que ela representa, fala um pouquinho para nós. Historicamente, Ju, a palavra suicídio, ela tem um percurso de construção, na verdade, né? No início, as pessoas que cometiam o suicídio, elas eram compreendidas como pessoas bastante fortes, elas davam a si o privilégio de se aproximar de Deus, e assim sucessivamente, né? Então, inicialmente, a pessoa que cometesse o suicídio, ela era vista de uma forma. Com o passar do tempo e com o envolvimento bastante próximo da religião acerca do suicídio, começou a se olhar o suicídio de uma forma distorcida. Distorcida talvez não seja exatamente a palavra, mas de uma forma diferenciada deste primeiro olhar. O suicídio ele passou a ser visto como algo negativo. Santo Agostinho ele diz o seguinte, que não matarás, inclusive a si mesmo. Com isso foi trazendo e foi incutido a palavra suicídio uma ideia um pouco pecaminosa, aonde as pessoas que cometessem esse ato não eram dignos nem de estar próximo a Deus e muito menos de serem enterradas num cemitério coletivo, em meio às demais pessoas que tivessem vindo a óbito de uma forma natural. Elas, inclusive, elas eram enterradas de uma forma bastante afastada. Então, elas eram excluídas. Partindo disso, a gente pode ver e pode ter uma noção clara de que o suicídio ele foi construído historicamente. Essa aversividade e esse medo que as pessoas têm de comentar sobre o suicídio, de falar sobre o suicídio, de cometer o suicídio ou de estar próximo a alguém que comete o suicídio, gera um sentimento bastante significativo em relação à repulsa que a sociedade acaba incutindo a ela. Não são pequenos os casos e não são poucos os casos que a gente acaba tendo um conhecimento e uma afinidade no atendimento clínico, aonde as famílias de pessoas que cometeram suicídio, dentro de seus municípios, passaram a ser vistas de uma forma distorcida, que em alguns casos até passaram a ser excluídos devido a esse estigma histórico construído, inclusive por parte da religião, né? Então, por isso esse peso acerca da palavra suicídio, né? É o não falado, é o temido, é o escondido, é o não natural. E hoje, Cíntia, como as pessoas estão vendo o suicídio? Bom, Ju, o suicídio hoje, né, ele está menos aclamado. Ele ainda gera curiosidade, ele ainda gera um olhar de indignação de algumas pessoas, mas ele já vem sendo discutido, né? Acredito sim que pouco discutido, mas ele já faz parte da nossa rotina. Hoje a gente já vê e já tem discussão em ambientes e grupos sociais acerca do suicídio, né? Perguntas que não querem calar, o que leva uma pessoa que aparentemente tem uma condição financeira adequada, família, emprego, filhos, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Hoje isso já é questionado. Hoje não se olha apenas para o suicídio como uma ação nem de glória e nem de total fragilidade, né? Então essa discussão ela está vindo à tona e particularmente enquanto uma profissional da área de saúde mental e da área da saúde, eu ainda acho que de uma forma pouco explorada. Precisamos explorar muito mais esse tema, não para banalizá-lo, mas para que a gente possa compreender e prevenir e promover saúde mental. Vindo um pouquinho aqui para a nossa região, os casos que nós ouvimos ultimamente, foram vários suicídios. O que leva uma pessoa, Cíntia, a cometer o suicídio? A gente pode colocar como sendo uma coletânea de variáveis, né? O indivíduo ele é bastante subjetivo.
Então eu não posso dizer que aquilo que faz X cometer o suicídio vai ser a mesma variável que vai gerar a necessidade da não vida a Y, né? É tudo muito particular. Agora, o que existe em comum a essas pessoas é um fato específico, a dor emocional, né? Alguns a dor emocional por um evento de grande impacto, mas um evento isolado. Outros a dor emocional oriunda de uma psicopatologia, né? E daí talvez podemos citar duas das principais que são vistas clinicamente como bastante desencadeadoras da ideação suicida, que é a depressão e a própria bipolaridade, né? São duas psicopatologias que aproximam muito a pessoa de uma possível tentativa de suicídio se não estiver sendo acompanhada, se não estiver sendo tratada, entre outros fatores, né? Culturais, por exemplo. A gente ouve muito aqui na nossa região, a questão germânica, uma questão de rigidez muito grande, então as pessoas não têm uma liberdade para assumir alguns comportamentos e algumas escolhas de vida, então acabam optando pelo suicídio. Eu não vejo que seja só um fator cultural. O cultural, ele agrega, né? Às vezes não por fatores de rigidez externa, mas sim a própria rigidez, né? A autorregra muito bem estabelecida. Nós vivemos numa região onde as pessoas possuem autorregras. Então elas se privam de prazeres básicos, às vezes, de uma vida humana, né, por uma condição de regra estabelecida. Que talvez se a gente saia desse interior e vá para grandes centros, a gente observe inclusive uma qualidade de vida emocional maior. Aquilo que muitas vezes se tem a falsa ideia de que se encontra totalmente no interior e às vezes não se encontra. Outro fator de grande relevância que precisa ser pontuado aqui é a nossa região ser uma região agrícola, né? Já existem pesquisas que comprovam a incidência do elevado nível de depressão, de sintomas depressivos, em pessoas que fazem uso de agrotóxico de forma contínua. Então, a exposição contínua ao agrotóxico também gera uma probabilidade maior de desencadear a depressão, e essa depressão pode levar ao suicídio. Fatores genéticos, né? Entre outras variáveis. Então nós não temos a própria condição econômica que nós estamos vivendo hoje em dia, né? O desemprego, ou a possibilidade de se ver sem um emprego. Daí novamente vem a autorregra, de que forma eu vou ficar, de que forma eu vou deixar a minha família se eu não estiver empregado. Então são muitas variáveis que justificam o ato suicida, né? Ou a ideação suicida. Mas uma coisa é comum, existe uma dor, e uma dor muito intensa, né? Que chega ao ponto da racionalidade ser encoberta pela necessidade da não existência. E isso só se justifica com a palavra dor emocional. Cíntia, por falar em família, onde que ela entra nessa história? A família ela é peça-chave, né? Se nós observarmos a constituição do ser humano, é dentro da família a nossa primeira integração enquanto participante de um grupo, né? No grupo familiar. Então a família ela tem uma fundamental importância, tanto no acompanhamento da pessoa que passa a apresentar sintomas de alguma dor emocional, né? Ficar atenciosa em relação a isso, influenciar e motivar com que a pessoa que esteja acometida por uma dor emocional busque um tratamento, né? Que permaneça nesse tratamento, que a família seja muito bem orientada por um profissional da área de saúde mental, porque a família precisa de uma orientação. A família ela vem com um olhar do senso comum, então ela vem sem um conhecimento acerca principalmente da possibilidade da existência real de uma dor emocional. Tudo que é físico é visível, tudo que é emocional não tem como ser mensurado e apalpado. Então existe às vezes uma desconfiança da família em relação a isso.
Então, em primeiro lugar, a família precisa ser orientada. E eu vejo ela como uma peça-chave para a manutenção e o resgate de saúde mental dessa pessoa. Desde o controle da ingestão da medicação, tem famílias onde existem pacientes suicidas que nós precisamos responsabilizar a família pela ingestão medicamentosa desse paciente. Por quê? Porque ele não pode ficar exposto à medicação o tempo inteiro, porque a própria medicação é um instrumento utilizado para o suicídio. Então, a família é um ponto-chave de acolhimento, de entendimento, de percepção na alteração comportamental dessa pessoa, de motivação acerca da vida, né? E ela é a base, né? Ao contrário disso, ela também pode ser uma variável que leva a pessoa à dor emocional. Então, a família ela tem dois lados. Nós temos a família funcional, que nós chamamos, que é a família de suporte, a família de apoio, e nós temos a família disfuncional, que pode também ser um motivador para que a pessoa tenha dor emocional e que venha desejar um suicídio. Habitualmente, a sociedade ainda nos cobra muito sobre a percepção de que temos que ter uma boa relação familiar. Só que, às vezes, não existe condição para isso. Então, nós não precisamos ter apenas a família, mas nós podemos e devemos ter uma rede de apoio externa a nós, com contatos de confiança, que podem, inclusive, fazer o papel dessa família. No cuidado, na atenção, no acolhimento, né? Para que a pessoa consiga se sentir próxima a alguém, amada por alguém, para que ela consiga voltar a dar valor à sua própria vida. Cíntia, o suicida, ele está dentro de alguma faixa etária? Ele não está estabelecido enquanto faixa etária. Nós sabemos que, por mais que sejam fragilizados os dados acerca dos números de suicídios existentes no país, habitualmente nós encontramos uma faixa etária do adulto jovem, né? Entre os seus 20, 25, até os seus 40, 45 anos. Mas isso pode inverter, né? Primeiro porque a psicopatologia não tem uma idade. Ela pode ter uma idade específica para o fechamento de um diagnóstico. Mas a dor humana, ela pode existir desde a infância até a velhice. Então você vai encontrar pacientes ou pessoas com ideação e com tentativa de suicídio a partir do momento que ela tenha condições de criar uma realidade que sustente o ato suicida, né? Então ali podemos pensar um pré-adolescente a partir dos 10, 11 anos, existindo condições de cometer o ato, a pessoa pode estar cometendo esse ato. Até porque, Ju, cometer suicídio muitas vezes se associa muito a enforcamento com uma corda, com uma realidade mais extrema e numa condição adulta de processá-la, né? Ingestão abusiva de medicamentos, arma de fogo, veneno. Só que se nós pensarmos, o nosso ambiente de vida, ele apresenta N materiais possíveis para cometer o suicídio. Desde o cadarço de um tênis, até o fio de um carregador de celular, né? Até um fio de carregador de notebook. A gente tem muito acesso à parte da questão de chuveiro, parte elétrica da casa, né? Arma branca, facas, giletes, N coisas que são acessíveis à nossa rotina do dia a dia, né? E essa já é uma das orientações que é dada à família. O paciente suicida não deve ter a seu alcance absolutamente nada que possa ser um gerador do ato de suicídio. Uma pergunta a se pensar agora. O suicida, ele é covarde ou corajoso? Eu não tenho uma resposta fechada para isso, né? Não posso dizer nem que o suicida é covarde, por ele estar fugindo de algo, fugindo de uma dor, porque só entende a dor humana quem está passando por ela, e eu também não posso criar a nomenclatura da pessoa ter coragem de cometer o ato. Eu posso dizer que a pessoa está sofrendo, né?
a forma que ela vai agir e vai se comportar frente a essa ação ou essa dor emocional, a esse sofrimento, é bastante individualizado, né? Talvez essa resposta nunca venha a existir. O suicida ou a pessoa que tem uma ideação suicida, talvez ela se veja de uma forma, ou através de um ato de coragem, ou através de um ato e um comportamento completamente fragilizado e de covardia, né? Mas não compete a nós criarmos uma nomenclatura, e sim compreender que existe um real sofrimento. Cíntia, a Unidav está aqui para ajudar. De que forma os familiares podem buscar esse auxílio conosco? Em primeiro lugar, o curso de psicologia, ele tem os acadêmicos da 9ª e 10ª fase que desenvolvem todo um trabalho, né, no período de estágio dentro da clínica escola, que é o NEAP, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia, né? Essa clínica escola, ela está aberta de segunda a sexta-feira, né, no período das 8 às 11h30 e das 13 às 21h30, atendendo gratuitamente toda a população, né? Nós sempre falamos que pode vir o familiar, pode vir o paciente identificado, é feito um trabalho baseado em todo um sigilo profissional, com orientações de professores psicólogos acerca de cada caso que aqui é atendido. Então a gente convida a população, né, para vir conhecer esse espaço, para vir conhecer esse trabalho, e aquele que apresentar a necessidade, né, de ser atendido acerca de qualquer questão de cunho emocional, que nos busque, né, que não espere, que venha no começo. Tudo que está iniciando é mais fácil de ser acolhido, trabalhado e tratado. Cíntia, eu agradeço a sua participação. Espero que esse vídeo seja realmente de muita relevância para o Alto Vale, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, até porque ele vai para todos os meios. Então, assim, que as pessoas realmente busquem essa ajuda, procurem se informar e que cada vez mais esse número diminua. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, Ju, e eu penso o seguinte: não apenas enquanto instituição de ensino, uma importante instituição de ensino do Alto Vale e do nosso estado, mas enquanto pessoa no mundo, eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade em relação ao outro, em relação a voltar a nos sensibilizarmos com a dor do outro e auxiliar, né? Eu sempre penso que uma forma de auxílio, primeira, é realmente esse trabalho de promover saúde e de educar a população para o entendimento acerca da saúde. Então, é o NEAP, a Clínica de Psicologia, o curso de Psicologia, que só tem a agradecer.